Hoje eu vou falar da nomenclatura gramatical brasileira. Você já deve ter ouvido falar de NGB, nomenclatura gramatical brasileira, mas mais pela sigla NGB. É muito comum em beiradinha de gramática, de livro tradicional, livros escolares. Enfim, informações do tipo, a NGB não considera essa terminologia, por exemplo, oração adverbial modal. É muito comum em gramáticas escolares o autor dizer, olha, oração subordinada adverbial modal não é uma terminologia que a NGB agasalha, se usa muito essa expressão. E o que isso tem a ver e qual a importância que isso tem para o ensino? De fato, a existência de uma nomenclatura gramatical brasileira nasce realmente da necessidade em sala de aula. Para você ter uma ideia do problema, eu vou ler um fragmento aqui de um livro do Cláudio César Henriques, em que ele faz uma adaptação a um texto feito pelo Antônio José Chediak, que foi o relator da nomenclatura gramatical brasileira em finais da década de 50 do século XX. Estamos em 1956. A Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil, que no futuro será conhecida como Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebe candidatos de numerosos colégios da capital e do resto do país, inscritos nos seus disputadíssimos exames de habilitação. A banca de língua portuguesa propõe a análise da palavra bom na frase: o bom brasileiro zela pelo progresso do Brasil. As respostas obtidas são as seguintes: adjunto atributivo, adjunto restritivo, adjunto limitativo, adjunto adjetivo, adjunto determinativo, adjunto demonstrativo, adjunto limitativo, adjunto adjetivo, adjunto determinativo, adjunto demonstrativo, adjunto determinativo demonstrativo, complemento atributivo, complemento restritivo, complemento limitativo, complemento adjetivo, complemento qualificativo e complemento do nome não preposicionado. Isso dá 13 nomes. E faltou aqui nessa lista o adjunto adnominal, que é justamente o nome que esse termo tem hoje em termos de sintaxe. Bom, acontecia de que, como você deve ter observado no texto que eu li, é que havia candidatos da capital Rio de Janeiro, e de diversos pontos do país. E o Brasil é muito grande. Então, uma terminologia usada no Acre não era necessariamente a que era usada em Santa Catarina, por exemplo. Então, diante dessa necessidade de unificar essa terminologia, o ministro da Educação da época, Clóvis Salgado, solicitou a formação de uma comissão de notáveis, de estudiosos de língua portuguesa, professores de língua portuguesa, autores de livros, de gramáticas, e eles estabeleceriam essa terminologia. Gente como Celso Ferreira da Cunha, Silvia Elia, Antenor Nascentes, Carlos Henrique da Rocha Lima, Clóvis do Rego Monteiro, Serafim da Silva Neto, o Antônio José Chediak, que eu mencionei ainda agora, enfim, todos do Colégio Pedro II, que era a referência, né, de ensino de língua portuguesa. Então, na minha opinião, faltou, não só na minha, há outras pessoas que concordam comigo, mas faltou a presença do professor Joaquim Matoso Câmara Júnior, que certamente ajudaria muito nessa nomenclatura. E de que se trata essa nomenclatura? É uma gramática? Ensina alguma coisa? Não ensina nada. Tanto que não é incomum
que a terminologia esteja em ordem alfabética. Eu acho que é bastante importante que esteja em ordem alfabética, eu concordo com isso. Não acho que uma gramática tenha que apresentar os fatos gramaticais por intermédio desse critério, né, de ordem alfabética, mas ali sim. Então é por isso que na nossa tradição acabou que hoje nos livros aí você tem assim coordenação, aí depois tem subordinação, porque coordenação começa com C e subordinação começa com S, né? E não necessariamente deveria ser dessa maneira. Aliás, eu acho que não deveria, a descrição tradicional deveria começar pela subordinação e terminar pela coordenação, até porque a, a coordenação caracteriza a ausência de relação sintática entre elementos e subordinação caracteriza a presença. Então, se começar da ausência, não é uma boa estratégia epistemológica. É interessante você começar da presença, né? Isso só para dar um exemplo. E quando eu dei exemplo aqui de coordenação, subordinação, é bom frisar que a NGB não se ateve à sintaxe, porque acabou que eu li aqui um exemplo de sintaxe, né, que foi a função sintática do adjunto adnominal, dei outro exemplo agora de sintaxe, que é a coordenação e subordinação, e não é só isso, não é. Então, todos esses nomes que você vê hoje, substantivo, adjetivo, vogal anterior, média, média de primeiro grau, segundo grau não, porque isso aí já é a nomenclatura do Matoso. Mas, enfim, consoante oclusiva, consoante constritiva, toda essa terminologia foi fixada na NGB. E quando eu digo fixada, eu não estou querendo dizer que foi criado, não. Esses nomes todos já existiam. O trabalho que essa comissão teve foi de reduzir ao máximo a terminologia e unificar a terminologia. Então, basicamente, a NGB nasce sob o signo da redução e da unificação. E quando você se organiza para fazer esse tipo de tarefa, não é incomum que se perca alguma coisa, ou que se simplifique alguma coisa e talvez se simplifique demais. Óbvio que num grupo com tanta gente talentosa, mencionei aqui Celso Cunha, Rocha Lima, Silvia Elia, Clóvis Monteiro, Antônio José Chediak, enfim, tanta gente talentosa, tanta gente de opinião, tanta gente autora de gramática, é de esperar que houvesse melindres, né? Para ter uma ideia, o professor Rocha Lima, por exemplo, no meio para frente lá da comissão, ele abriu mão, escreveu para a Folha de São Paulo um texto até um pouco áspero, reclamando da comissão, e saiu de cena. Ele, por exemplo, ele queria manter a diferença entre complemento relativo e objeto indireto. Ele achava um absurdo que tudo fosse objeto indireto. Estou falando do seguinte: havia uma espécie, assim, digamos, de um verdadeiro objeto indireto no dizer, né, do professor Rocha Lima, uma frase do tipo: João entregou o livro a Antônio. Esse a Antônio é o objeto indireto. E Maria gosta de Antônio. Esse de Antônio também é conhecido por você como objeto indireto. Acontece que entregar o livro a Antônio, então, a Antônio, objeto indireto, e Maria gosta de Antônio, objeto indireto, a relação entre de Antônio e o verbo gostar e a relação entre entregar o livro, né, entre entregar e esse a Antônio, realmente a relação é diferente. Tanto é que entregar o livro a Antônio, esse Antônio pode ser substituído pela palavra lhe, né? Então, entregou-lhe o livro. Ao passo que Maria gosta de Antônio,
não é possível Maria gosta-lhe, né? Realmente são funções diferentes. Mas qual foi a lógica dessa unificação de termos? Como era o objetivo deles? Diminuir o máximo possível a terminologia, então jogaram fora a terminologia complemento relativo. E ficou só objeto indireto. Então, dois termos com comportamentos diferentes ficaram sob o mesmo rótulo, objeto indireto. E você pergunta, ora, mas eu não percebo tanta diferença só por causa disso? É só por causa da substituição? Sim, é uma relação diferente, né? Uma, efetivamente, é a de um objeto indireto, que, diga-se de passagem, é muito comum, a tia ensinou para a gente, né? O que é objeto indireto? Objeto indireto é aquele que completa um verbo transitivo indireto por intermédio de uma preposição. Então, é indireto porque tem preposição, e o direto é porque tem preposição, ou não tem preposição. Ora, essa ideia de indireto, ela não veio da relação com a preposição, não foi. Na verdade, a terminologia objeto indireto, objeto direto, veio da gramática, da tradição inglesa, e acabou que o francês também pegou essa terminologia, complemando objet direct, objet indirect, e aqui nós ficamos com apenas sem o complemento, a gente ficou com objeto direto, objeto indireto. E, na verdade, quando eu digo Maria entregou o livro a João, o a João é o objeto indireto da ação. Observa, Maria entregou o livro, objeto direto. Por que direto? Porque o agente aqui, Maria, agiu diretamente sobre o livro. Então, Maria entregou o livro, objeto direto. Direto por causa disso, não por causa da preposição. Direto porque há uma relação direta entre sujeito e objeto. Então, Maria entregou o livro, direto. A João, indireto. Repare, ele é o recebedor indireto da ação. Essa, então, é a origem da expressão objeto indireto. E o Rocha Lima não concordava em dizer que Maria gosta de João. Isso aqui vai ser um objeto indireto. Por quê? Porque não é indireto, aqui está direto, né? A relação é direta. Mas qual é a diferença que haveria entre esse de João, por exemplo, e Maria gosta de João, para João, simplesmente em uma frase, Maria ama João. A diferença é apenas a presença da preposição, ou seja, ela serve para relacionar o verbo ao complemento. Então, o nome complemento relativo teria essa motivação, né? Então, autores como Rocha Lima e quem pensava como ele nunca se conformaram com essa terminologia. Mas, no final das contas, eu devo dizer que essa nomenclatura foi bastante positiva para um tipo de concepção de ensino de língua portuguesa da época. Isso é importante sublinhar. Na verdade, na década de 50 e 60, a gente viveu, e já era até a decadência, já que a década de 50, 60 já é uma época de elevar-se a linguística no mundo acadêmico, no mundo e no mundo acadêmico. E nessa época, nas escolas ainda, que acaba que refletem ainda muito o passado, né, as novidades da linguística ainda não tinham penetrado no âmbito da sala de aula, mas se acreditava muito no poder da nomenclatura, da análise, da terminologia. Então, era muito importante saber se aquilo ali era realmente um objeto indireto, se era um objeto direto, se era um adjunto adnominal, se era um complemento nominal.
dava-se muita importância aquilo que hoje em dia se chama de gramaticagem, né? Usando uma expressão pejorativa, né? Hoje se dá muito menos importância é, a saber se uma oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou se ela é subjetiva. Isso, essa classificação não tem praticamente nenhuma importância hoje nos estudos de leitura, nos estudos de redação, né? Portanto, eu penso que hoje debater se tem que haver uma alteração profunda dessa terminologia, particularmente eu acho que é pouco produtivo, né? Realmente, incluir alguma coisa, especialmente essa terminologia que gira em torno da gramática textual, catáfora, anáfora, hiperonímia, homonímia, essa terminologia até poderia entrar, mas eu particularmente acho que a educação, o ensino de língua portuguesa tem outras prioridades. Eu penso que esse debate não é tão importante assim. Mas, de qualquer maneira, falar de NGB é falar realmente desse trauma que foi colocar sob o mesmo rótulo elementos tão diversos, né? Mas, por outro lado, e isso ficou claro aqui nesses exemplos que eu mostrei para vocês, realmente mais de um nome, dependendo do autor, dependendo de quem é o professor, é alguma coisa bastante nociva. Então, para você ter uma ideia, o que hoje a gente chama de agente da passiva, tinha professor que chamava de agente da passiva e tinha professor que chamava de adjunto adverbial de causa eficiente, né? O verbo de ligação era chamado de verbo copulativo por alguns e verbo de ligação por outros. Ficou o verbo de ligação, né? Deixa eu ver mais uns assim. O próprio complemento nominal com o adjunto adnominal que tem uma semelhança muito grande. O debate que hoje tem em torno disso, que é um assombro assim, entre os alunos, isso daí foi também resultante dessa unificação de nomenclaturas. O professor Rocha Lima também advogava a existência do complemento circunstancial, que seria um termo como eu vou a São Paulo. Esse a São Paulo, que hoje a gente chama de adjunto adverbial de lugar, para Rocha Lima é um complemento circunstancial. Por quê? Porque ele entende que não é um adjunto, não é um termo acessório, é um termo necessário, é um termo integrante, é um complemento. Daí o nome complemento circunstancial, já que não é possível você ir simplesmente. Você vai a algum lugar. Então, para ele, adjunto adverbial nasci em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Agora, moro em São Paulo vai ser um complemento circunstancial. Por quê? Porque nasce de parto natural, nasce em 1960 e nasce em São Paulo. Repare que todos esses termos aí são acessórios. O verbo nascer não exige a presença de um complemento qualquer, né? Não está na agenda do verbo nascer a exigência de uma terminologia qualquer. Ao passo que moro em São Paulo, quem mora, mora em. Ou seja, está na agenda do verbo morar, está na necessidade do verbo morar, a presença de um termo qualquer que vá marcar a posição, o local onde se mora. Então, nesse sentido, o nome complemento circunstancial seria um bom nome para
delimitar esse tipo de termo. Mas repare, isso tinha muita importância naquela época. Hoje em dia, ser complemento circunstancial ou ser adjunto adverbial dentro de um texto, João morava em São Paulo, ou João morreu em São Paulo, isso daí é muito pouco importante, porque textualmente, pensando nos objetivos mais flagrantes hoje do ensino de língua, textualmente ali está marcando o seguinte: é o local, é o espaço, né, onde nasceu o personagem. E isso daí é muito mais decisivo para o entendimento do texto do que saber se aquilo ali, se aquele em São Paulo foi exigido pelo verbo morar ou se foi admitido pelo verbo nascer. É por isso que hoje a nomenclatura perdeu um pouco espaço. Mas, por outro lado, ela é extremamente necessária justamente para não ter esse tipo de confusão. Então, eu devo dizer o seguinte, para concluir: a nomenclatura gramatical brasileira é importante, mas não deve ser assim uma panaceia. Ela não tem que funcionar como produtora de verdades. Ela tem que ser apenas uma referência para a gente poder afirmar: olha, isso aqui é objeto, isso aqui é adjunto, com base na NGB e não com base numa verdade. Então, ela é bastante importante na sala de aula, não como centro das atenções, mas como uma bússola, né, um norte a ser seguido. Ela não deve ser, ela não tem que definir, por exemplo, os estudos linguísticos. Não, não, o mundo acadêmico não precisa respeitar a NGB, não é necessário isso, mas eu acho que num Brasil do tamanho deste, né, um país do tamanho que nós temos, é bastante importante que haja minimamente uma unificação, assim como há nas outras áreas. A tabela periódica na química diz que alguma coisa é ouro, ou é ununúnio, ou é chumbo, enfim. E não dá para esperar que no Acre alguém chame alguma coisa de ununúnio e em Santa Catarina chame esse mesmo elemento aí de prata. Não seria seria impensável uma coisa como essa. Então, o valor da NGB, eu acho que tem que ser relativizado e pensado em termos de ensino e, evidentemente, ela não tem que ser a estrela da companhia, como eu entendo que o ensino de gramática não deve ser a estrela da companhia do ensino de língua portuguesa no ensino médio fundamental. Mas, sim, deve haver, ela deve existir justamente para funcionar como esse referencial.